A paz do Senhor, Juvenis, a paz do Senhor a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos a mais uma EBD na Web. Nesta feita estaremos estudando a lição de número 7, que tem por título Efeitos Espirituais do Avivamento. Antes, porém, gostaria de agradecer ao nosso pastor-presidente, Roberto José dos Santos, bem como ao nosso superintendente da EBD, o evangelista Renato Torres. Deus abençoe a todos vocês e agradecemos pela confiança. Meus irmãos, o texto áureo da nossa lição está no Salmo de número 51 e o verso 17, que diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então a gente tem aqui como objetivo estudar alguns efeitos espirituais gerados por um verdadeiro avivamento. E o primeiro é o compromisso com a palavra de Deus. O segundo é o compromisso com a oração. E o terceiro é um coração quebrantado diante de Deus. Então a gente precisa aplicar isso na nossa vida. Precisamos ter um compromisso com a palavra de Deus. A lição foi clara aqui. Ela está dizendo que precisamos ter um compromisso com a rede social? Não. Ela está dizendo que precisamos ter um compromisso com a palavra de Deus. Ela está dizendo que a gente precisa ter um compromisso com uma vida repleta, rodeada de amigos, passeando, curtindo? Não. Não que isso também não seja importante, mas a nossa maior importância é prezar pela vida de oração. E a palavra de Deus, o compromisso com a palavra de Deus e o compromisso com a oração, eles andam juntos. E a gente vai ver aqui no primeiro tópico da nossa lição e o primeiro subtópico que diz assim: fundamentados na palavra. Então, ao longo da história, a gente tem aprendido que a Bíblia é o nosso manual de regra e fé. As Sagradas Escrituras são o nosso manual de fé e prática. Então a gente precisa seguir esse manual à risca. A gente não pode querer fazer um pouco do que as Sagradas Escrituras mandam e um pouco do que eu quero fazer que eu acho que é certo. Não. A Bíblia é clara e nos deixa várias orientações para que possamos viver o Evangelho genuíno de Cristo. Então, a lição nos diz assim: as experiências extraordinárias ocorridas nos avivamentos nunca desmereceram o papel importante das Sagradas Escrituras na vida da Igreja de Cristo. Então vejam só, para você que nos acompanha, que tem nos acompanhado durante as outras lições, você já deve estar por dentro do tema central da lição, que vem discorrendo acerca do avivamento. Mas para você que chegou agora, é importante que a gente fale o que é avivamento. O que é avivamento? Para a gente poder entrar nos efeitos espirituais do avivamento. O avivamento é uma ação do Espírito Santo através da palavra de Deus, com a finalidade de levar aqueles que estão espiritualmente mortos a viver a fé em Cristo. Então, quando a gente entende essa questão do avivamento, o significado do avivamento, a gente vê a importância das Sagradas Escrituras nisso. E, por exemplo, o verdadeiro avivamento não é aquele que mexe com as nossas emoções, não. Porque quando a gente é atingido pela nossa emoção, a gente acaba cometendo o mesmo pecado novamente. Davi é um exemplo que o próprio Deus diz que Davi é um homem segundo o seu coração. Porque Davi ele não cometia o mesmo pecado novamente, mostrando um verdadeiro arrependimento. Então, o verdadeiro avivamento é aquele que faz o pecador se arrepender. E como isso ocorre? Por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo é que tem o papel de convencer o pecador. Mas para isso, ele se utiliza de nós como instrumentos para pregarmos a sua palavra.
Por isso que é importante nos dedicarmos à palavra de Deus e também nos dedicarmos a uma vida de oração. Porque quando nós saímos para evangelizar, não podemos falar aquilo que nos apraz, não podemos falar aquilo que queremos, precisamos falar aquilo que Deus quer falar para o pecador. Então precisamos estar em concordância entre a vida de oração e a dedicação com a palavra de Deus. Então, a gente vê aqui na lição, ao analisar os avivamentos bíblicos e históricos, vemos como uma das grandes marcas desses movimentos o maior compromisso das pessoas com as Escrituras Sagradas. Ora, nós sabemos que as Escrituras são o nosso manual de fé e prática e precisamos segui-las, como já foi dito. Então, concluímos que um verdadeiro avivamento do Espírito Santo deve levar o crente a amar a palavra de Deus. O salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E podemos pegar, e não só podemos, como devemos pegar esse exemplo e aplicá-los em nossa vida, porque é o dever de todo crente. O subtópico 2 diz assim: testemunhos que corroboram o compromisso com as Escrituras no contexto dos avivamentos. Sobre os efeitos do avivamento, um grande estudioso do tema relatou que a Bíblia passa a ser um objeto de estima e apreço para quem foi alcançado pelo avivamento. Esse grande estudioso que a lição está mencionando é John Wesley, um dos heróis da fé e um grande avivalista, que nós também devemos tomar por base os seus ensinamentos, pois era um homem que orava, era um homem que meditava na palavra de Deus e que acima de tudo, fazia o que Deus queria que ele fizesse. E John Wesley, convictamente, certa vez escreveu: meu fundamento é a Bíblia, sim. Sou intransigentemente a favor da Bíblia. Sigo-a em todas as coisas, grandes ou pequenas. Isso faz toda a diferença na nossa vida, juvenis, irmãos. Porque muitas vezes a gente só acha que precisa consultar a Deus em grandes coisas. Às vezes a gente acha que uma coisa pequena a gente pode resolver do nosso próprio jeito, com a nossa própria sabedoria, e a gente acaba pecando por não questionar, por não consultar a Deus. E muitas vezes esse pecado é como uma escada que a gente vai subindo um degrau, outro degrau, outro degrau. Quando vê, já está todo embaraçado em um ninho que muitas vezes a gente não consegue desfazer. E por isso que a lição nos ensina a vivermos uma vida pautada nas Sagradas Escrituras e uma vida pautada na oração. É lamentável hoje a gente ver nas nossas igrejas, bem como em outras denominações aí afora, o culto de oração ter tão poucas pessoas. Um dos cultos mais importantes da nossa igreja, não menosprezando os outros, mas o culto de oração é o culto onde a gente vai ali entregar algo para Deus, conversar com Ele, manter um relacionamento com Ele. E quando a gente vê nas igrejas pouquíssimas pessoas, isso mostra que as pessoas estão mais preocupadas e para elas é mais importante as coisas do que o Deus das coisas. Então a gente precisa meditar nessas palavras e buscar a Jesus o mais rápido possível. O diabo está aí ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. Mas lá em Tiago diz que, portanto, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Então a gente só vai resistir se a gente tiver firmes e constantes, perseverantes na vida de oração e pautados na palavra de Deus. Não pensem que porque vocês, adolescentes da casa do Senhor, eu sou adolescente, a minha responsabilidade é menor. Não, certamente pode ser menor em relação à obra, em relação a alguma atividade na igreja, mas o compromisso como crente é o mesmo para todos nós. A responsabilidade de nos mantermos de pé, de nos mantermos firmes, pautados na presença do Senhor, para alcançarmos a nossa salvação. Então precisamos estar vigilantes, precisamos estar pautados na palavra de Deus e levando uma vida de oração. Então, por isso a gente pode entender, e eu quero que vocês também meditem nisso, muito cuidado com esses tipos de movimentos que a gente está acostumado a ver nas igrejas. Porque muitas vezes não passa de movimentos emocionais ou movimentos carnais. Coisas que são do próprio homem e o próprio Deus diz assim, eu não estou nesse negócio aí não. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o movimento pentecostal, ele sempre teve a palavra de Deus como o fundamento de suas experiências. Não é qualquer tipo de movimento. É um movimento do Espírito Santo que esteja pautado na palavra de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado. O subtópico 3 diz assim: a experiência pentecostal e a Bíblia. Na leitura bíblica em classe, as pessoas reunidas em Jerusalém ouviram a palavra, lá em Atos capítulo 2, versículo 37 ao 40, eles aceitaram a palavra, o versículo 41, e permaneceram na palavra. Nunca houve verdadeiro avivamento sem que as Escrituras fossem consideradas a voz de Deus para o seu povo. Por isso, um verdadeiro avivamento reacende o compromisso do povo de Deus com a Bíblia. Então, caros juvenis, todos vocês que nos assistem, o Espírito Santo está nos convidando a nos relacionarmos mais com Deus. O Espírito Santo está nos convidando a buscarmos mais intimidade por Ele. Sabe por quê? Porque a mídia está aí 24 horas nos bombardeando, 24 horas lançando coisas na nossa mente para querer nos tirar da presença de Deus. E muitas vezes tem coisas que a gente não percebe, porque é um investimento a longo prazo. Não é para destruir você agora, mas é para destruir a sua família lá na frente. Não é para destruir você agora como adolescente, mas para destruir o seu casamento mais na frente. Então precisamos estar vigilantes, precisamos estar pautados na palavra de Deus e perseverando em oração. Fazendo assim, nós poderemos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado por nós e por fim chegarmos a Canaã celestial. Então que Deus abençoe a tua vida, que Deus continue abençoando a vida da tua família e lembrem-se, o verdadeiro avivamento é aquele que leva o pecador a se arrepender, aquele que está pautado na palavra de Deus através de uma vida de oração. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.